Olá, esta é a aula 3 do módulo 2, que, enfim, pretende enfrentar o que é o equilíbrio atuarial, né? Enfim, o que é o equilíbrio atuarial. Se você prestar muita atenção, muitas pessoas que falam sobre o equilíbrio atuarial dizem assim: os regimes próprios devem ter equilíbrio atuarial, e muda de assunto, não é? O que será esse princípio do equilíbrio atuarial? Olha, primeiro você precisa saber que esse princípio, ele começa tudo, ele é o início de tudo. A previdência do servidor, em termos de normas, está no artigo 40. Tudo começa a partir do artigo 40 para o servidor público, servidor efetivo. E justamente no caput, na cabeça do artigo 40, tem lá a previsão de que o sistema previdenciário se estrutura com base no equilíbrio atuarial. Por esse motivo, eu costumo dizer, e as pessoas que estudam direito constitucional sabem, que se o Constituinte colocou lá o equilíbrio atuarial como princípio constitucional da administração pública previdenciária, logo, não é, essa regra não foi só para fazer cálculo atuarial anual. É, 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 é como se, na linguagem, é muita bala para uma mosquinha muito pequena. Né? É uma bala de canhão para uma mosca pequena se a gente disser que aquele princípio que está no artigo 40 serve tão somente para prever que nós temos que fazer avaliações atuariais a cada ano. Então, certamente não é. Também não é fazer uma avaliação atuarial e mandar para o Ministério da Previdência. É muito pouco. Se o Constituinte prevê, né, se o Constituinte coloca no artigo principal, na posição principal desse artigo, esse princípio, é porque ele é muito valioso. E aí, as pessoas que estudam hermenêutica jurídica, estudam interpretação de direito, sabem que direito, um princípio, e não só hermenêutica, né, o direito em si, né, sabem que um princípio vale muito mais que a norma. Então, infelizmente, nós temos hoje uma cultura, tenho dito isso várias vezes, que é mais importante que haja uma portaria que diga o que as pessoas devem fazer do que interpretar o princípio. Isso é a zona de conforto, né? É a zona de conforto do gestor e a zona de conforto do auditor. Mas, sem mais delongas, o que é o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial? Para começar, é um princípio jurídico. O que é que isso quer dizer? Um princípio jurídico constitucional. Isso quer dizer que está no acordo primeiro da nossa sociedade. Veja, eu, você, várias pessoas podemos firmar contratos, firmar acordos, nós podemos comprar, fazer um contrato com quem a gente está comprando, a gente pode fazer um contrato de aluguel, um contrato de venda, um contrato de compra, as empresas fazem contratos, mas o contrato primeiro que nós todos realizamos foi a Constituição. E nessa Constituição, nós todos estabelecemos que existe o princípio, existem princípios. Esses princípios interpretam tudo que a gente não conseguiu escrever de forma detalhada. Ele também diz que é inconstitucional aquilo que a gente escreveu e que viola esse princípio. Essas visões são muito importantes para a gente entender o princípio do equilíbrio atuarial. O princípio do equilíbrio atuarial é um princípio, então, constitucional. Ele rege todas as normas abaixo, de forma que se alguma norma infraconstitucional viole o princípio, ela será inconstitucional. Se a norma for dúbia, ela deve ser interpretada com base nesse princípio. E se a norma for vazia, for vaga ou não responder à questão, o princípio deve agir, deve operar no caso concreto. Então, o princípio do equilíbrio atuarial é um princípio constitucional e você agora já sabe ou já tem claro o que é isso. É um princípio constitucional de uma política pública chamada Previdência Social. Existem várias políticas públicas: educação, saúde, habitação. Todas elas, se a gente for perceber, se for estudar, no meu livro eu abordo essa questão, todas elas são pautadas pelo arquiprincípio da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade?
é dispor dos bens hoje, sendo capaz de se proteger para no futuro também ter esses bens. E no campo da previdência, o equilíbrio atuarial é isso aí, certo? Por quê? O que é o equilíbrio atuarial? Agora a gente vai para a avaliação atuarial. A avaliação atuarial é um diagnóstico sobre o presente, em que vários dados dos servidores e da realidade são identificados. E aí é feita uma projeção de curto, médio e longo prazo. 75 anos de receitas e despesas previdenciárias. As nossas contribuições, a contribuição do ente federado, do ente patronal, digamos assim, as despesas que são certas, as despesas que são prováveis, né? Tudo isso é projetado ao longo de 75 anos. Isso é sustentabilidade, né? É dispor dos bens financeiros hoje, sabendo que lá no futuro nós precisaremos também dispor. Bem, então o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial é um princípio que prevê que os regimes próprios, e não só os regimes próprios, mas vamos focar aqui nos regimes próprios, devem se planejar para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. Veja, e aí acontece, eu vou retomar aquilo que eu falei no começo dessa aula, que as pessoas, no máximo, dizem isso que eu disse, e evitam, mudam de assunto. Por quê? Né? Porque as pessoas falam, os regimes próprios têm que ter equilíbrio financeiro e atuarial e mudam de assunto. Porque eu diria hoje que todos os regimes próprios são deficitários. Como harmonizar o argumento de que o regime deve ter equilíbrio financeiro e atuarial, mas não tem? Muitas vezes é melhor mudar de assunto. Mas a gente agora vai enfrentar este problema. Veja, em 1998, quando o equilíbrio atuarial foi previsto na Constituição, no artigo 40, foi inserido pela emenda 20 de 98, a previdência do servidor majoritariamente era deficitária. Por quê? Porque ela era premial, ela não era contributiva. Ela era um prêmio para o servidor que prestou bons serviços à administração. Então não tinha acúmulo, vários servidores já estavam aposentados, ou tinham 30 anos de serviço, 25, e já não tinha como num ato assim, né, a situação perfeita seria, em 98, os governos aportassem todo aquele passado para garantir o equilíbrio atuarial imediato. Isso não aconteceu, evidentemente. As tentativas de transições também não aconteceram, mas mesmo onde se conseguiu uma boa transição, nós temos um problema que é esse passado deficitário. Então, eu diria que hoje é praticamente impossível um regime próprio ser equilibrado, ter equilíbrio atuarial. Aí você pode deparar, mas Ricardo, que loucura é essa então? Então tem o princípio do equilíbrio atuarial, mas você está me dizendo que nenhum é equilibrado, que nenhum pode ter o equilíbrio atuarial. E aí tem até gente que diz, não, Ricardo, o meu tem. Aí até hoje, quem veio me contar que o regime próprio era equilibrado, era superavitário, quando eu fui identificar, o ente tinha assumido as aposentadorias dos mais velhos. Né? Então, na verdade, não é que não tinha déficit, é que o déficit foi assumido pelo executivo. Né? Foi tirado do regime próprio. Mas das contas do fundo previdenciário, das contas da autarquia previdenciária. Mas, como o regime próprio é o todo, ainda há aquele déficit, mesmo que esteja bem resolvido. Isso é muito positivo, é excelente. Mas vamos voltar. Então, se minha premissa de que todos, e se você não concordar com todos, praticamente todos os regimes próprios são deficitários, isso quer dizer que o princípio não está sendo considerado ou não precisa ser considerado? A resposta é não. Porque nos princípios da administração pública você tem também o princípio da reserva do possível.
O que é o princípio da reserva do possível? O princípio da reserva do possível é o princípio segundo o qual, falando de forma bem objetiva, a administração pública não pode fazer aquilo que é impossível. Ela tem demandas sociais, ela tem desafios sociais de várias áreas e ela tem que fazer aquilo que realmente ela tem condições. E ela não pode ser penalizada pelo que ela não possa milagrosamente realizar, que é o caso do equilíbrio atuarial. Bom, mas esse princípio da reserva do possível, eu gosto de dizer que não é licença para matar, né? Não é, se você tem o princípio do equilíbrio atuarial e você tem o princípio da reserva do possível, os dois opostos, não é para esquecer o princípio do equilíbrio atuarial e dizer assim, sempre que você quiser invocar a sua inércia, você invoca o princípio da reserva do possível. Não, esses dois princípios podem ser equilibrados. E esse raciocínio eu também coloco no meu livro, né? Auditoria Previdenciária e Sustentabilidade Atuarial. Hoje eu vou até colocar o link dele aí embaixo, para caso você queira ter acesso. Como harmonizar o princípio do equilíbrio atuarial com o princípio da reserva do possível? Da seguinte forma: os regimes próprios devem ter equilíbrio atuarial, mas se não for possível ter o equilíbrio atuarial, eles têm que ter uma estratégia que vise ao equilíbrio atuarial, que caminhe para o equilíbrio atuarial. E essa estratégia está na avaliação atuarial, está na legislação do regime próprio, que aponta receitas, despesas e que está estribada na avaliação atuarial. Por ela, você pode, e nas próximas aulas nós veremos isso, você pode verificar se o regime próprio visa ao equilíbrio atuarial. Se existe uma estratégia de curto, médio e longo prazo que um dia realizará o princípio do equilíbrio atuarial, ou seja, se ele está se aproximando. A negativa disso é que se o regime próprio a cada ano se distancia do equilíbrio atuarial, porque o déficit atuarial é grande, porque sua estratégia já deixa claro que o equilíbrio atuarial nunca vai haver, e a gente vai estudar casos assim também, então, nesse caso, o ente federado está violando o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Então, resumindo, o regime próprio deve ter uma estratégia que vise ao equilíbrio atuarial. A primeira análise que deve ser feita de um regime próprio, você que está assumindo a gestão, né, mudança de prefeituras agora, ou está renovando a gestão e precisa repensar os métodos, e você que está iniciando a auditoria de um regime próprio, a primeira análise que tem que ser feita no regime próprio é: existe uma estratégia que visa ao equilíbrio atuarial? Esse equilíbrio atuarial vai ser realizado quando e de que forma? Se sim, e neste ente existe o respeito ao princípio do equilíbrio atuarial. Se não, não existe e precisa se ajustar. Para concluir a aula de hoje, eu vou te falar que existe também o problema dos riscos fiscais. A estratégia atuarial, ela não pode ser pensada sem os riscos fiscais, sem considerar os riscos fiscais. Porque, veja, imagina que você tem uma estratégia de financiamento do regime próprio maravilhosa. O equilíbrio atuarial vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E você previu que o ente vai aportar vários recursos, só que o ente não tem esses recursos. Isso vai gerar um risco fiscal, né? Ou que a despesa vai aumentar muito nos próximos anos, mas você previu recursos que não existiam. Então, o sistema por dentro está equilibrado, mas ele não é um ser autônomo, nem autômato. Ele convive com o restante da administração e, nesse sentido, ele deve ser analisado. Então, não basta o sistema internamente estar equilibrado. Ele tem que, no conjunto dos sistemas, não gerar riscos fiscais, sob pena de ser uma fraude, uma farsa. Então, resumo da aula de hoje. O que é o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial? É um princípio constitucional que rege as legislações e as práticas dos gestores previdenciários e dos auditores. Gestores previdenciários aí lato sensu, não apenas o presidente do instituto ou da fundação, mas os secretários de planejamento, finanças, prefeitos,
governadores, ministros e presidentes que atuam na área da previdência e dos riscos fiscais e na prevenção dos riscos fiscais. E se o ente não tem uma estratégia, ele deve ter, isso faz parte do princípio, uma estratégia que vise ao equilíbrio financeiro e atuarial. E essa estratégia sempre tem que ponderar os riscos fiscais que ela pode gerar. Tá bom? Se você tem dúvidas, coloca aqui embaixo. Eu quero agradecer a você que acompanha o nosso canal, que é inscrito. Isso é muito importante para a gente. A você que vem dando os likes, né, que vem curtindo o nosso canal. Pedir a você que não está inscrito que se inscreva, que curta, compartilhe esse vídeo e até a próxima aula.